A LGPD exige que seja feita uma comunicação formal à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, em caso de incidente de segurança da informação que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados. No vídeo de hoje eu vou explicar quando, de fato, você e sua empresa precisam comunicar a ANPD. Olá, meu nome é Henrique Cunha, sou advogado, professor e sócio do Decom, escritório de advocacia que ajuda empresas inovadoras e empreendedores fora da curva a fazer a diferença. Se esse é seu caso, esse canal é para você. Em um cenário onde os incidentes de segurança da informação se tornam cada vez mais frequentes, é fundamental saber como agir após identificado o incidente. Muitas preocupações passam a fazer parte de uma agenda das empresas ao lidar com o incidente. As informações e dados precisam ser recuperados, os efeitos do incidente precisam ser mitigados, exigências legais têm que ser atendidas. O artigo 48 da LGPD estabelece que incidentes de segurança envolvendo dados pessoais têm que ser comunicados à ANPD. Mas ao contrário do que você poderia pensar, nem todos os incidentes precisam de notificação. É por isso que saber quando notificar é uma tarefa super importante e muitas vezes complexa, porque a falta de notificação pode configurar infração à LGPD. Mas ao mesmo tempo, notificar incidentes desnecessários pode consumir tempo e recursos, pode atrair atenção da ANPD sem real necessidade e até mesmo causar impactos reputacionais para sua empresa. Para saber o que fazer, primeiro é importante se perguntar: o incidente sofrido pela minha empresa envolve dados pessoais? Afinal, a LGPD não se aplica a todos os incidentes de segurança da informação, mas só aqueles que envolvem dados pessoais. O incidente pode muitas vezes envolver só informações comerciais da empresa, como em caso de vazamento de estratégia de mercado ou código-fonte. Nesses casos, a notificação para a ANPD não é necessária. E mesmo no caso de incidentes envolvendo dados pessoais, nem sempre a notificação à ANPD será necessária. O artigo 48 da LGPD coloca que apenas os incidentes que possam acarretar risco ou dano relevante ao titular precisam de notificação. Então, incidentes pequenos que não causam prejuízos aos titulares não precisam ser comunicados à ANPD. Cabe ao agente de tratamento, a pessoa, a empresa que trata dados, com apoio do seu DPO e demais profissionais de proteção de dados, entender internamente se os incidentes são ou não são relevantes. Para tanto, você precisa adotar critérios de risco para medir os incidentes e fazer uma avaliação precisa e específica de cada caso. Ainda não existem critérios obrigatórios, mas já existe uma iniciativa da ANPD para regulamentar e padronizar os critérios de incidente, com uma minuta sendo discutida de regulamento de comunicação de incidente de segurança com dados pessoais. Apesar de que esse regulamento ainda não foi publicado, é importante considerar os parâmetros dele para entender quais são os critérios que estão sendo construídos. De acordo com o documento, ao avaliar se o incidente deve ser notificado, a gente tem que levar em consideração o seguinte: primeiro, a natureza dos dados pessoais vazados, ou seja, analisar se o incidente envolve dados sensíveis, dados de criança, de adolescente, idosos, dados financeiros, dados de autenticação em sistema, ou se são tratados em larga escala. É preciso considerar o volume de dados envolvidos e a extensão geográfica de localização dos titulares. E, em segundo lugar, se o risco ou dano relevante tem um potencial de afetar significativamente os interesses e direitos fundamentais do titular. Ou seja, se o incidente tem o potencial de impedir o titular de usar um serviço ou de ocasionar danos materiais ou morais. Se o incidente atende esses dois critérios que eu falei acima, cumulativamente, ele tem que ser notificado. Incidentes que não envolvem esses fatores não precisam ser notificados. Bom, pessoal, uma última coisa. É super importante que a empresa destaque uma equipe para cuidar da resposta aos incidentes de segurança. Como os incidentes acontecem de forma abrupta, se não tiver um procedimento claro, previamente estabelecido e pessoas definidas para endereçar o problema, o risco de não ser feito o que é necessário aumenta muito. Uma equipe de respostas a incidentes precisa ajudar a empresa avaliando os impactos, não só do ponto de vista de proteção de dados e jurídico, mas também sobre aspectos regulatórios, comerciais, reputacionais, para que seja possível decidir o que fazer. Bom, obrigado por assistir e contem conosco em caso de qualquer dúvida envolvendo resposta a incidentes de segurança. Nos vemos no nosso próximo vídeo.